Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. O meu nome é José Santos e hoje trago-vos 4 leituras que fiz na altura do Natal. Eu geralmente na altura do Natal faço sempre algumas leituras mais natalícias, algumas histórias passadas no Natal, às vezes releituras, para me irem colocando no espírito natalício, que às vezes confesso que é difícil entrar naquele espírito natalício cada vez mais. Mas, fora esse assunto, vou-vos dizer o que li, foram 4 leituras, e vou-vos dizer o que li, para que no próximo Natal, se quiserem, podem ler ou podem-se ler estes livros quando se quiser. Mas pronto, são livros mais, alguns mais natalícios. A primeira história que li foi um conto pequeno de ficção científica que foi escrito por Isaac Asimov. Toda a gente conhece este autor, é um autor subejamente conhecido de ficção científica. Ele escreveu vários livros da saga Fundação e este foi um conto que ele escreveu em 1942 e foi um conto que teve o objetivo de ser cómico. Por isso é uma história muito engraçada, ri-me mesmo, porque está muito bem escrito, está espirituoso e tem um final assim bem imaginado que é interessante. Chama-se Christmas on Ganymede. Foi um conto que eu tirei da internet, que está disponível, basta colocarem Christmas on Ganymede PDF e aparece-vos logo este conto. Lê-se, deve ter para isso, sei lá, umas 20 páginas, tanto, é um conto pequeno. E então, só um bocadinho da história para vos inteirar e para vos colocar dentro do espírito da história. A história passa-se em Ganymede, que é uma lua de Júpiter, e nesta altura, isto é ficção científica, nesta altura o homem já chegou à lua de Júpiter, e a lua de Júpiter tem alguns minerais e eles estão a fazer... estão a extrair os minerais. E pronto, é uma coisa que estão lá para trabalhar, têm uma base e estão para trabalhar. Entretanto, há uns seres, que são os seres que residem nessa lua, em Ganymede, que são, assim, de aspecto, ele descreve-os como se fossem tipo quase umas avestruzes, umas cabeças de avestruz. Eles falam de uma maneira engraçada também, porque comem algumas letras, outras vezes falam como ouvem. É como se uma pessoa que não soubesse inglês começasse a falar por ouvido, e às vezes dizem-se algumas palavras, por exemplo, Santa Claus, eles diziam Sunny Claus. E pronto, isto também é engraçado a maneira como eles falam, mas eles são utilizados pelos humanos para trabalharem nas minas. E, entretanto, um dos trabalhadores humanos conta-lhes, aos Ossis, a história do Pai Natal, que nós, no planeta Terra, temos este costume, todos os anos, no fim do ano, o Pai Natal vem com um trenó, as renas, trazer presentes para os meninos, para toda a gente, mas pronto. Então conta-lhe a história. E ao contar esta história, inocentemente, provoca quase uma revolução, porque os Ossis deixam de trabalhar porque querem que o Pai Natal os visite. E eles não são capazes de lhe explicar que o Pai Natal não existe.
Porque para eles, pronto, eles agora querem que o Pai Natal os visite e que lhe leve prendas e, e tudo isso como têm direito. E depois é o que eles fazem para resolver este problema. E vou deixar aqui em aberto para vocês, se tiverem curiosidade, irem ler, porque é muito engraçado. A história está muito bem contada e tem um desfecho engraçado. Por isso, vão ler este conto. Eu dei 4 estrelas e aconselho a todos a ler. É um bom conto para levantar o espírito e nos pôr divertidos no Natal. Depois, li o primeiro livro dos Múmins. Os Múmins e a Grande Cheia, que estão, toda a coleção, são 5 livros, estão editados pela Relógio d'Água. São livros pequeninos, muito engraçados, que eu já conhecia da televisão, nunca tinha visto os livros. Eles também têm uns desenhos bastante engraçados, muito bem feitos, que são feitos também pela autora. A autora é Tove Jansson, que é uma autora finlandesa, e é um universo mágico, é um universo diferente, muito simples. Isto são histórias para serem contadas ou lidas para crianças pequeninas, mas tem muita coisa que os adultos, se quiserem, podem ler, divertir-se e tirar algumas ideias também. São simples, são inocentes, histórias muito cândidas, as mesmas personagens muito cândidas. As personagens que são a mamã, Múmin. O que são os Múmins? Os Múmins são umas criaturas imaginárias, inventadas, de fantasia, que se parecem, assim, mais ou menos como um pequeno hipopótamo branco, gordinho, que anda nas patas de trás, e pronto, têm lá as suas vidas, que depois nos são explicadas neste primeiro, o Múmins e a Grande Cheia. Este é o primeiro livro. E os personagens deste livro são a mamã, Múmin, o Múmin Troll, que é o filho, e depois eles são acompanhados sempre de um pequeno animal que não se parece assim com nada. Ele não é, digamos, pode-se parecer com algum animal. É um animal de fantasia, um ser de fantasia, e que só é chamado pelo pequeno animal, chama-se pequeno animal. E o objetivo deste livro, ou toda a história que conta este livro, é a viagem que a mamã e o Múmin Troll fazem à procura do pai. O pai é assim um bocado esquecido, perdeu-se, e também procuram um lugar para viver. E então vão encontrando outras personagens, vão havendo situações. A mãe Múmin tem uma característica engraçada, que é ter uma malinha de mão que ela não larga, e de lá de dentro saem as coisas mais estapafúrdias, que menos nós estamos à espera. Mas este livro também tem muitos ensinamentos. A mãe faz, principalmente a personagem da mãe, faz algumas reflexões também, e tudo isto misturado com as aventuras que eles vão vivendo ao longo desta história. É um livro que se lê rapidamente, mas é muito engraçado, e quem tiver crianças pequeninas e que possa pegar no livro e ler-lhe esta história, acho que elas vão adorar. Eu não conhecia, como eu disse, não conhecia os livros da Tove Jansson, mas gostei bastante. Dei 4 estrelas a esta leitura. É um mundo muito cheio de ternura, que quase que mostra, que espelha a infância, o que nós temos, o mundo de infância,
um mundo simples, com algumas adversidades, mas depois que são ultrapassáveis. Muito interessante este Múmins e a Grande Cheia. Eu quero ler o resto da coleção, é uma das coisas que quero fazer, e não vou esperar pelo próximo Natal para o fazer, porque gostei bastante desta história. Depois, mais a sério, li que tinha, desde o Natal do ano passado, o filho da Rainha Gorda, da Maria Filomena Mónica. Este foi um livro que é publicado pela Quetzal, tem capa dura, a edição está muito bonita, até uma bela prenda de Natal, ou uma bela prenda para se oferecer. Tem fotografias e reproduções de pinturas, porque tudo o que está aqui foi verdade. Também tem desenhos feitos por Dom Fernando, que contam então a vida de Dom Pedro, que é o filho, e a sua mãe, a Dona Maria II, que é a Rainha Gorda. O texto está contado como se fosse para crianças, como no caso foi. Ela escreveu este livro para os netos, e por isso está contado de uma maneira muito simples, mas muito interessante. É um livro que conta a história verdadeira de Dona Maria II, o filho, Dom Pedro V, também o irmão, Dom Luís, e o pai, Dom Fernando, e conta as histórias desta família, alguns problemas que surgem, a personalidade de cada um, curiosidades sobre a corte e sobre eles, sobre as suas famílias, algumas explicações, mas não muito maçudas, de explicações que na história até as crianças podiam perguntar, fazer estas perguntas, e ela aqui dá algumas explicações, fala sobre as relações familiares, e também uma das partes mais interessantes eles mostram aqui como é que eles passavam o Natal, e mostra também, conta aqui também, que foi Dom Fernando, que era alemão, que fez a primeira árvore de Natal em Portugal, e que depois, a partir daí, se tornou uma tradição. E também aqui mostra coisas passadas no Palácio da Pena e em Sintra, onde eles muitas vezes passavam as férias. Por isso, muito interessante história de Portugal, história desta família, como se fosse mesmo uma família normal, mas não. Era a Rainha Dona Maria II, o rei consorte Dom Fernando, e os dois filhos, Dom Pedro V e Dom Luís. Gostei muito desta leitura, e é uma leitura que recomendo. Dei 5 estrelas a este livrinho, e é um livro que eu hei de voltar. Este é um dos que vai ficar para o Natal. Como também fica este, que já me fez parte das minhas leituras durante vários natais. É um livro de Tolkien, e é um livro que reúne cartas do Pai Natal, que ele todos os anos escrevia para os filhos. As cartas são muito engraçadas, porque são as cartas do Pai Natal a contar coisas do que acontecia no Polo Norte. O livro está todo cheio de desenhos, e há várias. Começa em cartas. A primeira carta é de 1925 e termina em, deixa-me ver, 1900, diz a última carta, 1938.
E tem muitas curiosidades, tem muitas coisas também sobre a vida de Tolkien, e tem as cartas em inglês e depois algumas reproduzidas ou os desenhos que acompanhavam essas cartas. Já há uma edição deste livro em português, e até uma edição bastante bonita, com capa dura, num formato mais pequeno, que eu já vi, mas não tenho, e depois também há essa edição em inglês. Eu comprei esta há bastante tempo, há muitos anos, em Inglaterra, mas quero ver se encontro essas tanto em português, eu estas se calhar até prefiro em inglês, como tenho facilidade, leio em inglês também, e assim estou a ler mesmo as palavras que foram escritas por Tolkien, porque são cartas, e são muito engraçadas, mostram a imaginação de Tolkien e imagino que o que é que os filhos, aqui tem um envelope que diz, que é o envelope da carta, que diz que vem do Polo Norte, em 1937, e que traz uma mensagem para o Christopher e a Priscilla, que vivem no número 20 de Northmoor Road, em Oxford. Isto é muito engraçado e eu todos os anos tenho anos que leio as cartas quase todas, tenho outros que pego e leio 2 ou 3 cartas, e adoro este livro. Este é um dos meus livros natalícios de sempre, e este ano voltei a ler também algumas cartas daqui, alguns pedacinhos. É um livro que eu gosto bastante. E foram estas as 4 leituras que me levaram a nível de livros para o espírito natalício, que não foi muito grande. O melhor, que aqui é que eu acho que está o verdadeiro espírito natalício, porque toda a outra parafernália de coisas à volta do Natal é uma coisa que sinceramente já não me interessa assim muito, e já não lhe dou grande valor. Mas estas histórias são histórias que é estranho, porque o espírito natalício acaba por existir, mas depois, na realidade, agora, com a sociedade onde vivemos, o mundo onde vivemos, é tudo muito diferente. E eu acho que o espírito natalício se deveria ser vivido de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais saborosa. E às vezes é nos livros que eu vou buscar essa sensação e essas experiências. Digam-me se têm alguns livros vossos favoritos e que gostam de ler no Natal. Às vezes até posso não conhecer, e quem sabe se no próximo Natal eu os vou ter na minha prateleira para ler. E digam-me se ficaram interessados em algum destes livros, ou se já conhecem algum destes livros. Espero que tenham gostado e boas leituras para todos.